diretamente para a TV Zumbilândia, diretamente de Costa da Lagoa, para a segunda etapa dos nossos vídeos. Para quem está me acompanhando neste canal, no canal Magda Franciele Keiber, eu gostaria que acompanhasse também os vídeos simultâneos às datas do canal Magda Keiber, por causa que quando estamos trabalhando com limitações ainda nas transmissões, não podemos dar os carteiraços que queremos nos dois canais, preservando que os canais funcionem simultaneamente, mas nem sempre é possível que sejamos inevitáveis, família Arquitetos ser inevitáveis nas duas linhas de transmissão. Para não repetir os assuntos do canal Magda Keiber, então quem precisar acompanhar os vídeos mais apimentados, vai lá para o canal Magda Keiber. E os de Magda Franciele Keiber acompanham agora, porque dia 9 será lançado o projeto Delinquência Zero nas instituições. Entendam vocês todos que nas instituições as motivações que nos levaram a dar carteiraço nas autoridades, carteiraço nas instituições, decorrem de um dossiê montado por Nando Flores Pereira e Elisete Maria Marques. Neste dossiê que eles fazem contra a família Arquitetos para o sequestro dos filhos, eles coagem a Suelen, a mãe de um autista, para ver o calibre deles. Coagiram também pessoas analfabetas, coagiram também professoras que estão atuantes na rede municipal e na rede estadual. A gente pediu, através do carteiraço, a exoneração desses profissionais, dessas professoras e de qualquer funcionário público que tenha conspirado e se adequado ao modus operandi da maníaca, abusadora, senhoras Marques e suas quadrilhas feministas. Obrigatoriedade tóxica não é um lema em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o lema, sim, criança na escola, mas não em escola de delinquentes. A delinquência deliberada, a coletividade tóxica não podem nos obrigar, muito menos o conselho tutelar, né? Enchendo o saco na porta da nossa casa, a enviar crianças para lugares que não são seguros, como a escola da Costa da Lagoa, para expor o Mateus a essas professoras coacionadas por essa coletividade tóxica. A fofoca stalking, que é o que tem tanto prejudicado nossa família, também está presente nesses lugares, nesses humaneiros antros de ensino, muito presente. Mateus tem 9 anos, ele foi imputado por causa do terrorismo de querer tirar uma criança de 9 anos dos pais. Ele foi amputado a encarar tudo isso. Ele não é obrigado, senhores, a encarar as mesmas canalhas da coletividade tóxica para aprender o beabá. Tem uma mãe presente que pede o fechamento imediato do Conselho Tutelar para que seja instaurado o Conselho de Pais Consciente, ou CPPC, Conselho Popular de Pais Conscientes. O que é um Conselho Popular de Pais Conscientes? Pais que podem ajudar, mediar escola, mediar delegacia, mediar a justiça sobre essas crianças em questões. E todas as crianças deveriam ser revisadas na Costa da Lagoa, não só os meus, incluindo crianças muito mais mal cuidadas, mal educadas, mal alimentadas do que os meus filhos. Já que quiseram iniciar isso, pessoas que nem filhos não têm, coagindo pessoas como essa moça acabou de passar aqui. Quando ela teve seu bebê, eu fui muito
maravilhosa para ela, para o filho dela, e graças à coletividade tóxica, as piores das coações da dona Elisete, não temos nem amizade, nem nossas crianças têm amizade. Porque para ter amizade com a comunista enrustida, as pessoas fazem escolhas. Fazem escolhas como essa do ostracismo, assinar o ostracismo, o tal do dossiê, participar do dossiê deles ou assinar aquele delírio comunista, ostracista, falando de um monte de crimes, mas não tem nenhuma folhinha com uma condena. O que nós temos é a condena que ela forjou o Ministério Público a fazer para sequestrar o meu réu primário em relação a ela vir importunar o paciente de câncer na frente da sua casa, e ela conseguiu. Usou a delegacia para o boletim, fomos entrevistados na delegacia, usou as audiências, a obrigatoriedade de comparecer em audiência sempre presencial, igual essa que estão nos obrigando dia 7, e já dissemos que não somos obrigados a nada, que não compareceremos e que, se querem nos ouvir, liguem a máquina e nós falaremos. Não estamos nos opondo à justiça, mas mediante o histórico de ter participado de todas as audiências depois desse fraude jurídico do Ministério Público, exigimos que seja linkado e gravado pelos motivos de falta de segurança ao sair da nossa casa, amputados a nós por causa da perseguição política orquestrada, e nem seria a periculosidade de elementos tão psicopáticos, mas o que elementos psicopáticos podem fazer mediante a perseguição política, violência política contra as nossas crianças, contra nós, durante esse tipo de procedimento que eles estão sendo informados por vazamento de informação de dentro das instituições, falta de ética, e por isso estamos filmando todas as audiências. Até para proteger o paciente curado, porque também sabemos que a coletividade tóxica está perseguindo também, porque não querem o paciente curado. Todo paciente curado é um paciente morto para o sistema, para a sociedade tóxica, e eles querem eliminar a bola da vez. Existe risco de vida para o Renato, existe risco de vida para mim, porque elas são imparáveis. Enquanto o Ministério Público não indiciá-las pelos crimes que elas cometeram de perseguição política, a família não vai ter paz. E como eu disse hoje, a medida protetiva do Serginho já foi tirada. Não tem mais medida protetiva. As instituições já entenderam que quem protege o Serginho é os pais da coletividade tóxica, e também já entendeu os motivos que nos levaram a manter a educação em casa e preservar estas crianças. Eu sou invencível. Somos invencíveis, somos inevitáveis. Para a justiça, somos inevitáveis. Nós somos inevitáveis porque denunciamos, mediante a Corte da Criança, a Promotoria da Infância, a gente denunciou sim os delírios da sociedade do corpo docente da escola. Também denunciamos como que meros mortais normais, né? Coletividade tóxica fica sabendo da nona promotoria que rola um projeto inescrupuloso de tirar a guarda dos filhos. Não, Nando e Elisete não ficaram sabendo. Eles promoveram, através da própria senhora Elisete, as denúncias na delegacia da Lagoa da Conceição. Então sabiam que estava tramitando. Ficam invadindo os meus vídeos, as minhas páginas da internet, para usar tudo que é postado em favorável a eles e desfavorável à família, como foi percebido também no relatório do próprio Ministério Público, que não considerou trabalho infantil, o que viu nas nossas páginas, não considerou em nenhum momento que a família não cuida dos filhos, e não considerou
todas as mentiras amputadas para a família em relação aos filhos por parte dessas canalhas. E estamos em que fase, senhores? Estamos na fase da investigação da escola. Por mais que tenham trocado os professores, o resíduo desses anos e o depoimento do Serginho e a agenda que eu tenho mostrado não podem ser corrigidos com um soprar de vento, com algumas manobras políticas na escola ou algumas manobras políticas em algumas instituições, enquanto não eliminar totalmente o Conselho Tutelar da Acion, porque lá existe um conluio, lá existe a base que trabalha para sequestrar filho dos pais. Então isso não é ideal, isso não é constitucional, é inconstitucional não ter um conselho de pais conscientes e ter um conselho tutelar de imbecis totalmente desqualificados, exatamente como essa história da conciliadora, de audiência conciliatória, pessoas totalmente desqualificadas, sem habilidade alguma para se mediar uma negociação mediante atos inescrupulosos e mediante coisas tão violentas como a perseguição política e sempre tentando tratar como um processo civil aqui, ó, juizado especial civil criminal sumaríssimo, nada demais. Temos que dar mais importância para a base da situação, as provocações feitas ao paciente de câncer, que o Renato, durante o tratamento, apanhou por 2 vezes de delinquentes, que inclui tanto as assinaturas do tal baixo assinado, comunista, também como inclui essas pessoas que agrediram o Renato, elas fazem parte da quadrilha de boletins de ocorrência. Todas elas não teriam nada para agir contra a família, a não ser inveja e perseguição política, dominação e favelização do lugar, para facilidades de inadimplência, para facilidades de drogas circulantes. O cara crachá, como eu e o policialesco da Lagoa, pode provar que a violência política é iminente, que eu mexi nos pontos chaves do lugar, e por isso que fui tratada desta maneira tão inescrupulosa também pelas instituições que fingem não saber o que acontece no lugar, fingem aplicar um segredo de justiça quando não é segredo de justiça, é só para os pais, para passar o sequestro legalizado dos próprios filhos, o que é algo inescrupuloso, inaceitável, mediante a gravidade que é isso, sabendo do tráfico humano, sabendo de quantas ONGs têm mandado dinheiro para o Brasil para que se retire crianças daqui através de contêineres dos portos do tráfico infantil e sejam levadas para a Europa e principalmente, inclusive para a Ásia e principalmente para algumas partes do experimento, que também é feito com derivados humanos, que também é feito com sangue e órgãos, e que tem a ver com a quadrilha da medula óssea, que está interligada ao câncer, e a quadrilha do sangue. São quadrilhas. Nem tudo é o que parece. Nem sempre quando alguém vai doar 300 ml de sangue, está doando sangue para ajudar o irmão. Sangue a gente faz com plantas. Verde, seiva bruta e seiva elaborada produz sangue. Sangue não produz sangue. Sangue misturado a sangue transforma o sangue no quê? Nisso que eu tenho falado já nas redes. É colorimetria pura. Ministério Público pegar vídeos da minha página, distorcer a realidade e fazer um processo junto a vocês, junto ao Conselho Tutelar, é um crime inaceitável. É um crime inaceitável. E mais inaceitável é ver que estava tramitando, passando
esse sequestro planejado de boa. Só com o evento de nós não responder mais a essa justiça canalha que tantos anos fez de ostracismo, que tanto amputou injustiças para minha família desde os anos que eu tenho solicitado a revisão. Nós tivemos que voltar a falar com canalhas do calibre de vocês. Nós tivemos que voltar a engolir vocês. Nós não temos nada a ver se Jefferson Oswaldo Vieira vendeu uma sentença nos anos que eu tenho denunciado e não foi cobrado dele por isso. Nós não ajudaremos a limpar a bundinha de nenhuma instituição. Nós não colaboraremos com nada do Estado. Nada. Vocês fazem o de vocês, nós fazemos o nosso, conhecemos nossos deveres legítimos como cidadãos, e um deles é defender nossos filhos e melhorar a comunidade quando o Estado se mantém omisso, não tem uma moto náutica para chegar até a costa do Lagoa em tempo hábil de proteger as pessoas, não tem logística para proteger as pessoas, tem um complô de fazer propaganda com o dinheiro do governador, nas redes sociais e por tudo como tudo bonitinho. As instituições pintam uma beleza que não existe. Ao menos até agora não existiu com relação à família. A não ser que o meu direito à legítima defesa falada e demonstrada seja devolvido através de me liberar desse sequestro criminal do meu réu primário e que sejam amputados os crimes para esta senhora que fez a ação para sequestrar o meu réu primário. Somos contundentes, somos eficientes. Já denunciei o senhor Jean Góes, já denunciei Bernardes, o Balhado, o Yuri Máximos, Jonas Maconha, o filho dele, namorado de senhoras Vitória Fortes, família Quadrilha Fortes, que nos perseguem há mais de 5 anos. Já denunciei que essas pessoas me espancaram, depois vieram com desculpas de celular para invadir nossa casa, nos espancar de novo e me surrar até a morte através da quadrilha que escoltava a quadrilha de 7 encapuzados. Entendam todos, quando você tem 170 assinaturas colaborativas a um dossiê contra a família, você tem legitimado um caso de perseguição política. Eu estava citando menos de 40 pessoas nas dependências da nossa casa, nos atos terroríficos daquele dia 2. Isso não quer dizer que o grupo são 40 pessoas, ele pode ser para mais ou para menos. Somados as assinaturas, nós temos um grupo para mais. Então, podemos considerar 200 pessoas, senhores? Não, sejamos justos e manteremos o número base das assinaturas. As assinaturas que nem todas podem ser verificadas ainda, constatamos que a tio Ellen, que não tinha assinado, assinou. Constatamos que Diego assinou, não assinou, temos que conferir. Também são nossos vizinhos e pais, para ver como que a coação dessas psicopatas age em detrimento da família. Isso está totalmente confirmado. Mediante Ana Paula Fortes ter feito muita perseguição contra as crianças ao gritar para o Bita vir salvar ela e que nós metemos as crianças na fita. Que fita, senhora Ana? Na fita que você orquestrou com o seu marido sobre o celular de vocês para tentar fugir? Que tua família toda me espancou em via pública e o Célio foi preso em flagrante? Porque o flagrante foi o que, senhora Ana? Espancar a Meg. Ao menos é o que a corregedoria falou que ficou escrito. Eles escutaram, vocês escutaram nós. E a denúncia oficial foi avaliada. Eu disse, não é todo mundo que está dentro das instituições que é panaca, que é besta, que não tem instruções. E agora fica como? Agora vão recolher o seu Célio? Vão aplicar a lei? É permitido espancar uma mulher na via pública? O senhor policial poderia me responder isso? O senhor que é marido da deputada, que veio em frente à minha casa e disse o seguinte:
Eles estão falando que seu filho alcançou uma madeira e que ela foi espancada. Não vai ter jeito, vamos ter que levar. O senhor é tão limitado para não poder pedir as câmeras e avaliar no lugar? Ah, tem que passar a bolinha para civil? Tem que levar preso, né? E agora, quando elas orquestrar a próxima? Quando essas vagabundas orquestrar a próxima ação política contra a família? A minha pergunta para o esposo da deputada, o policial responsável pela equipe do Ricardo que xingou meu filho. Vamos ver se vai mais um pouquinho aqui. Do Ricardo, desse policial Ricardo que xingou meu filho. Quando vocês forem chamados novamente, vocês vão vir para atender a família ou para atender as mentiras delas? Como está a corporação em relação a isso? Porque eu estou sendo justa e anunciando que não teve a assinatura de policiais no dossiê comunista, no delírio da Elisete, no delírio ostracista e criminoso de 170 pessoas da comunidade Costa da Lagoa contra a nossa família. Bem colocado, residido e domiciliado há mais de 5 anos só na Costa da Lagoa. Também denunciaram as vadias políticas, que as crianças acessavam armas, acessavam forjas, consideraram que as armas de brinquedos fossem fábrica de armas, consideraram acesso a armas de fogo sem supervisão. Todos esses delitos já foram derrubados mediante o Ministério Público porque não teve provas. As provas distorcionadas, elas foram obrigadas, o Conselho Tutelar foi obrigado a pegar do meu Instagram o texto onde que eu falo que a polícia vai ter que devolver a carabina porque aquela carabina estava na minha posse e ninguém da minha casa tinha atirado com aquela carabina que foi sequestrada da nossa casa, a qual a Rosângela Máximos fez. Pegaram eles, todo aquele auê, por causa de uma carabina linda daquele jeito, como se fosse um fuzil. E não é um fuzil, é apenas uma carabina totalmente legalizada pelas próprias leis do meu país. Vejam bem, senhores, o problema que é a falta de cultura de armas. Porque essa mesma canalha botou os caras encapuzados com a pistola 380 sair da casa dela. Aí as armas na casa dela, implantadas, armas ilegais, pode. Só não pode a nossa carabina. Paga com nosso dinheiro, legalizada e na nossa posse. É aquele velho costume, aquele velho dilema de anos amputados, de sociedade decadente, de coletividade tóxica, de tudo para nós, nada para eles, e um ostracismo deliberado. A ilegalidade tóxica dessas pessoas comprova que elas estão, desde aqueles dias, em flagrante delito de perseguição, filmagem das crianças, fotografar as crianças, atos libidinosos, mediante eles, exatamente incitando a sexualização. Vou falar de novo. Incitando a sexualização. Você não pode ficar na porta, na esquina da casa da Meg, incitando a sexualização. Você faz isso na sua casa, você faz isso onde você quiser. Agora, não próximo da família da Meg. Porque o Jorginho, nosso querido Jorginho, já criou a lei que não aceitará isso nas escolas. Isso aconteceu com meu filho naqueles anos de professora Ana Luísa. Naqueles anos que a gente sabe muito bem que professoras que fumam, não interessa o que fumam, não têm condições psicológicas, cognitivas, de coordenar crianças, a não ser que já comece a amputar a delinquência para essas crianças desde a base mais tenra da educação, motivo pelo qual eu me afastei desses antros humaneiros e não quero mais nada disso para Mateus, nem para os meus filhos que hão de vir, nem para netos,
Por isso, sugerimos como contribuição social para o Estado, para o município de Florianópolis, o Conselho de Pais Conscientes, CPC, e se feche todas as unidades desses antros que não têm ajudado a sociedade, como disse hoje o nosso querido Mano Walter, no podcast do Fala Glauber. Levar uma cesta básica de vez em quando não resolve o problema social. Conselho tutelar é muito pior. Eles nem trazer a cesta básica nunca trouxeram para nossa família. Conselho tutelar, eles só querem vir botar a putela deles e sequestrar as crianças e ter vantagens com isso. São igual essas ONGs, normalmente financiados por instituições internacionais, como ficaram hoje comprovados os delitos do Felipe Neto e dos grupos que me censuraram quando eu estava dando notícias importantes sobre saúde pública, porque nós vivemos isso na pele e sabemos o que estamos falando. Voltando a falar um pouquinho do paciente de câncer e as incomodações promovidas por 7 meses, 6 meses, 7 dias e 4 horas, agora mais de 7 meses, que não houve a investigação ainda concluída, da identificação das pessoas que aterrorizaram a mente do Renato, que colocaram ele naquela situação de defender sua família, de preocupação comigo, com os filhos, e também depois toda a perseguição contra o trabalho dele, querendo tirar as plenas atividades da família, mediante já terem conquistado um estágio com essas 170 pessoas que também eram meus clientes, ter conquistado um estágio bem avançado do ostracismo e contando que nós bateria em retirada do lugar. Filmamos audiências, denunciamos instituições, denunciamos o Ministério Público, fizemos várias coisas que, num estágio normal e natural das coisas funcionando bem, não seriam necessários. Mas com a atuação do casal de sequestradores na comunidade, tudo isso se fez necessário para proteger o paciente curado. Nosso paciente é curado ou está sendo curado, já que não conseguimos provar a cura antes de 20 anos posterior a, né? E o Renato é muito novo, então certamente eu tenho que trabalhar para posterior a tratamentos intensivos, ele ter a sua cura consagrada ao longo dos anos. Seria importante que as quadrilhas da Costa da Lagoa, de apenas falácias, sejam amputadas com multas que se transformem em obras sociais. Pode ser para fazer o Conselho de Pais Conscientes, pode ser para uma infinidade de necessidades sociais, que não sou eu que avalio isso, é a própria justiça, mas eu gostaria que tivesse esse destino, não necessariamente destinadas à família, porque já estamos amputando multas imensuráveis ao Estado de Santa Catarina por ter permitido que todo esse delito se consagrasse de instituições em instituições. Realmente, Bita, vou falar de você um pouquinho, que eu não tenho uma anotação velha. O Renato não poderia carregar peso. Quando ele não podia carregar peso na químio, quem carregava peso era eu. Ele não fazia químio, ele fazia o arsênio, veneno na veia. Ele ficava com o olho vidrado. Tudo que ele queria era carregar um pouco de peso para suar, para liberar logo aquele arsênio do corpo dele. Você não conhece a nossa história, senhor Bita. Você e o Conselho Putelar são a pior putela que eu conheço na minha vida. Vocês não tendo nada para estruturar contra mim, fizeram essa briga besta e agora hão de colher os frutos. Porque eu vou amputar a responsabilidade à polícia, amputar a responsabilidade a todos os canalhas que mexeram comigo e junto também a você. Disse Bita, não pode bater de frente com o nativão. Quem é o nativão, Bita? Diz para mim quem é o nativão da costa. São aqueles encapuzados, Bita, que vieram aqui
amando da quadrilha feminista e de você, para levar um tirinho com aquela arma que você botou na minha lancha? Falou da Meg, encrenqueira. Exatamente, você sabe o que é uma pessoa encrenqueira, Bita? Você teria coragem de passar por todos os procedimentos que eu tenho passado, as injustiças que eu tenho passado, os enfrentamentos de saúde que eu tenho passado, ao sequestro e a prisão num hospital para fazer um tratamento imbecilizado e inútil? Você já tinha vindo na Costa denegrir a minha imagem, no ponto 14, na Irmã do Coca, usando o teu distintivo, por isso que o Nelson me chamava de foragida. Como eu muito bem tenho compilado através dos meus vídeos, de fácil entendimento para as instituições, eu tenho compilado ao ponto de ficar sem voz. Quando você pergunta como estão as coisas na costa, né? Para o Renato, isso é na autoridade do delírio comunista da Elisete. Sempre amputando que as coisas na costa não serão fáceis. Dar soco elogiando, diz o Renato. Diz ele, dar socos elogiando. Por favor, Meg, xingue todo mundo dando socos elogiando. Que elogio que eu tenho para você, Bita? Qual a sua obra para mim elogiar você mediante toda essa coletividade tóxica? Eu te pergunto, eu quero saber, eu desejo saber o que você tem feito, o que você pretende fazer para corrigir tudo isso nas instituições, em relação ao que eu tenho denunciado na corregedoria, como você pretende apresentar um resultado